E aproveito para chamar o cientista político, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o Rafael Cortes, e o nosso analista de economia, o Fernando Nakagawa, que vem também chegando para conversar com a gente. Aos dois, obrigada pela presença aqui, uma boa noite para vocês. Começo com o Cortes. Cortes, temos vários pontos aí, mas acredito que um dos pontos de maior destaque dessa fala de Arthur Lira, dessa entrevista aí de quase 25 minutos, é a defesa que ele faz de que a mentalidade dos ministros, do conjunto de ministros e também do governo precisa mudar e precisa entender, de modo geral, que o cenário político mudou, a relação entre Congresso e Executivo mudou. Se a gente for pensar agora, o que está acontecendo é que, segundo Arthur Lira, então, não é a mesma de 20 anos atrás, e ele fala isso depois de citar Padilha. Então, a gente tem aí uma indireta, meio que direta para Padilha também, com relação ao que a Padilha tem feito para negociar, para articular lá na Câmara. E até engraçado, em um ponto também ele fala o que o meu plenário pensa, ele chega a citar o plenário dele, como se fosse realmente o plenário dele, Arthur Lira, lembrando que tem o blocão, né? O blocão de Arthur Lira, que é o que tem a maior quantidade de parlamentares que podem votar em bloco mesmo. Muito bem-vindo, Cortes. Quero a sua avaliação e o que mais você quiser também selecionar e destacar para a gente nessa entrevista. Boa noite, Muriel, Naka, todo mundo que está ouvindo o Prime Time da CNN. Entrevista importante que trata tanto de temas conjunturais, Eletrobras, marco fiscal, enfim, entre outros, mas para pegar o gancho, trata também de temas estruturais, do sistema político brasileiro, da maneira como o Executivo e o Legislativo vão lidar com esses conflitos e o resultado que isso vai ter em termos de políticas públicas. Acho que o primeiro ponto, Muriel, é notar que não é só uma retórica, não, né? Quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que mudou a relação entre Executivo e Legislativo, entre governo e parlamentares, ele tem razão nesse ponto, né? Se a gente pegar nos últimos anos, talvez desde ali de 2013, 2014, uma série de mudanças de regras do jogo na PECs, né, projeto de emendas constitucionais, foram aprovados com temas que tratam da relação executivo-legislativo, especialmente do ponto de vista orçamentário. Então, não é por um acaso que o presidente Lira trata dessa ideia de, olha, a gente não mais precisa ocupar espaços no Executivo. O que ele está dizendo com isso é que ele, no fundo, o que os parlamentares querem e conseguiram canais nessa direção é maior trânsito e maior poder, né, de definir o quanto vai e para onde vai o orçamento público no Brasil por meio da figura das emendas parlamentares. E aí fica um pouco essa questão, bom, se é verdade que temos essa mudança, né, o que isso implica do ponto de vista da governabilidade? O que isso implica? O Naka provavelmente vai comentar, né, sobre os efeitos de todo esse jogo para as reformas econômicas, seja para a tributária, pelo marco fiscal, né? Será que a gente vai para um mundo em que ele não consegue aprovar ou se a gente ainda tem algum espaço para isso? Curiosamente, mesmo com essa divergência entre os poderes, aconteceu um outro movimento paralelo, pelo menos nessa circunstância de Lira no poder, é que o plenário ficou o foco das atenções, né? O Lira é muito habilidoso em construir espaço para que essas políticas vão direto para o plenário, por isso que eu acho que mesmo com toda essa disputa, esses temas vão ser debatidos. O problema é fazer Executivo e Legislativo concordarem com o teor desses temas. O próprio Arthur Lira fala, né, que realmente o Congresso ganhou mais protagonismo agora. E a gente teve também alguns acenos, digamos assim, de Arthur Lira, em que ele deixa muito claro o que ele está apoiando e o que ele não está apoiando. Por exemplo, ele deixa muito claro a nova regra fiscal, a defesa da nova regra fiscal. Ele fala que não é um tema de governo, nem de oposição, também defende a reforma tributária. E aí, por outro lado, essa ideia de reestatizar a Eletrobras, uma ideia por parte do governo que mandou direto já para o STF para tentar burlar aí o legislativo, a gente percebe então que Arthur Lira também não concorda. Então, a gente começa a entender um pouquinho de como que o Congresso e principalmente a Câmara dos Deputados pode caminhar daqui para frente com apoio ou não de Arthur Lira com alguns temas que são importantes e caros para o governo federal. Lembrando, né, que Haddad, na sexta-feira passada, disse que a ideia é aprovar tanto a reforma tributária quanto o novo marco fiscal até julho desse ano. Naka, quero te ouvir também. Bem-vindo.
Boa noite, Muriel, professor Rafael. É interessantíssima essa entrevista, porque depois do que a gente teve na última semana com relação a essa derrubada do decreto presidencial com mudanças no marco do saneamento, o tema inclusive mencionado por Arthur Lira, ele disse, eu estava aqui, mas o Congresso, a Câmara continua funcionando, eu já tinha até alertado o governo sobre alguns pontos, e ele deixa muito claro a maneira com que pensa a pauta econômica e do poder esse que o professor Rafael muito bem explicou, que hoje é diferente no jogo de forças lá dos três poderes entre o executivo e o legislativo hoje muito mais forte. Ele deu spoilers absolutamente importantíssimos nessa história toda, né? Então, te respondendo, Muriel, sobre o novo marco fiscal, ele disse que o enforcement, o que é isso? É aquela regra que obriga o governo ou cria punição caso o governo não cumpra a meta fiscal para as contas públicas. Este enforcement, esta característica deverá vir no texto da Câmara e também do Senado. Será a nossa contribuição, disse ele, para que esse texto não fique no limbo. Então, esta alteração já está dada de barato ali pelo presidente da Câmara. Vai vir um texto mais duro do ponto de vista da execução fiscal ou da não execução fiscal como eventual pena. Sobre a Eletrobras, ele foi muito taxativo, muito claro, não concorda com a estratégia da AGU, da Advocacia Geral da União, que tenta alterar o funcionamento da Eletrobras sob as novas regras. O governo pede votos na mesma proporção de suas ações, o que é o motor, o coração do processo de capitalização da Petrobras, e ele diz que você pode até não, Arthur Lira, você pode até não privatizar mais, mas mudar um quadro que já foi decidido, isso causa uma preocupação muito forte, dizendo, olha, uma coisa é não privatizar mais, outra coisa é você reverter o que o Congresso aprovou de maneira legítima. Você pode não concordar, mas o Congresso aprovou. E só para terminar, Muriel, sobre a reforma tributária, ele está bastante otimista e disse que está sendo formado um consenso com relação ao IVA único. O IVA é o substituto do ICMS. Havia a possibilidade de dois caminhos nessa discussão, ou um IVA único ou um IVA dual, como eles chamam, os tributaristas. Aparentemente está caminhando, avançando, ganhando força essa hipótese do IVA único, e ele está bastante otimista. Tomara que esse otimismo todo se converta em voto e a gente tenha um sistema tributário menos maluco que a gente tem atualmente, Muri. Obrigada, Naka. Peço que você continue com a gente. Quero perguntar para o Cortez também agora um outro ponto que a gente também precisa lembrar, é que o que a gente está vendo é que, basicamente, Arthur Lira se coloca realmente com todo esse poder que ele realmente tem. O que a gente está vendo agora é Arthur Lira falando, olha, choques vão acontecer. Ele falando que estava em viagem a Nova York e, ainda assim, o Congresso acabou derrubando o marco do saneamento que o governo tinha aprovado, tinha avançado com o projeto. Então, o que a gente está acompanhando são mudanças que estão acontecendo a partir do que Arthur Lira deseja. Arthur Lira está mostrando mais uma vez que tem força, que tem poder, e o governo federal sabe disso e sabe que vai ter que dançar conforme a música de Arthur Lira, praticamente. Qual que é a sua avaliação, Cortez? Olha, Muriel, sabe sim, acho que não é por um acaso que mesmo com toda essa rivalidade política que o próprio presidente Arthur Lira citou, né, dessa dualidade entre o Congresso conservador e o Executivo progressista, ainda assim o governo apoiou, a candidatura à reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, justamente nessa ideia de que hoje a correlação de forças é muito diferente. E para quem está em casa nos assistindo, é bom a gente ficar cada vez mais antenado no comportamento, seja no presidente da Câmara, seja no presidente do Senado. Hoje a gente tem, eu imagino que essa realidade dure aí para os próximos anos, um presidencialismo, um sistema de governo realmente quase como três chefes de governo, o presidente da República e os presidentes das casas legislativas. A gente ainda estava um pouco acostumado com esse protagonismo do Executivo, acho que essa é uma realidade que fica para trás. Agora, Arthur Lira também não manda e desmanda a torto e a direito no plenário. Ele foi um dos apoiadores, por exemplo, do projeto da fake news, que mesmo com esse apoio ainda não conseguiu apoio suficiente para passar no plenário da Câmara. Ou seja, é um líder importante, tem agora esses 2 anos que ele comanda a casa, mas mesmo ele precisa também estar antenado com as preferências do plenário.
Muito bem lembrado. Naka, outro ponto também que Arthur Lira citou foi a questão da autonomia do Banco Central. A gente tem ouvido o próprio presidente Lula criticar essa autonomia do Banco Central e ventilar uma possibilidade de tentar retirar, remover essa autonomia do Banco Central. A gente ouviu nesse fim de semana mesmo o presidente Lula falando na viagem ao Reino Unido sobre essa autonomia e sobre o quão prejudicial na avaliação do presidente Lula ela é. E Arthur Lira deixou muito claro, junto com a reestatização da Eletrobras, também esse outro ponto com relação à autonomia do Banco Central, de que ele, por exemplo, não apoiaria e que a ideia seria que a Câmara também não apoiasse. Nesse ponto é interessante, Muriel, porque ao contrário do que acontece com Eletrobras, por exemplo, onde o governo tenta, de fato, uma estratégia jurídica para alterar o que se foi decidido, no caso do Banco Central, o governo entende que ali, ele no Congresso Nacional, pelo menos, ele não tem respaldo. Então, por isso, ele prefere agir ou atuar ou atacar do ponto de vista político, no gogó, né? Sem tentar uma mudança, porque ele sabe, o governo sabe, o Palácio Planalto sabe, que qualquer tentativa de reverter a lei de autonomia do Banco Central não teria respaldo neste Congresso Nacional, que, como o próprio presidente Arthur Lira mencionou, ele é um pouco mais conservador, de centro-direita, de direita, e com ideias liberais do ponto de vista econômico. Então, este Congresso que está lá agora, nos próximos 4 anos, pelo meu entendimento, meu feeling político não aprovaria de jeito nenhum uma volta atrás nessa agenda do Banco Central. Aí a estratégia do governo é ir no gogó mesmo, ficar batendo em indivíduos, o que do ponto de vista do funcionamento das instituições não é nada saudável, Mori. Cortez, e a gente ouviu também Arthur Lira comentando o que você citou sobre o PL das fake news, né, que causou muito rebuliço, muita repercussão nessa última semana, na semana que acabou de passar, e a gente está vendo que você mesmo trouxe essa informação de que mesmo Arthur Lira apoiando, mesmo o blocão de Arthur Lira apoiando, vieram forças de fora que fizeram com que esse projeto não avançasse, pelo menos não por enquanto, tanto que o próprio relator decidiu tirar de pauta, pelo menos por enquanto, esse cenário, sabendo que não teria realmente a quantidade de votos necessária para avançar com esse texto. Qual que é o cenário a partir de agora, levando em consideração que o próprio Arthur Lira estava querendo avançar com esse texto, junto com o governo, e teve que segurar porque viu que não teria votos suficientes? Olha, Muriel, eu acho que é quase inevitável em algum momento o plenário da Câmara e posteriormente, se aprovado, o Senado se manifestar sobre esse tema, né? Vale lembrar que não foi só o presidente da Câmara, Arthur Lira, que sinalizou favoravelmente a medida, foi o governo também e foi a cúpula do Judiciário. E a razão pela qual me parece que mesmo com todas essas divergências político-partidárias em torno do texto, que a gente deve ter alguma alteração legislativa, né, alguma regulação desse mercado, reside justamente no eventual protagonismo que o Supremo Tribunal Federal pode ter nessa matéria, né? Tem aí algumas ações lá no Supremo de que, eventualmente, por outros canais, de que não alteração legislativa, que o Supremo possa, de alguma maneira, regular esse processo, sobretudo naquela parte associada a redes sociais, até como resultado, né, do inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal em relação a quadrilha, né, potencial quadrilha, enfim, ameaças ao regime democrático, e muito com esse debate tem a ver com o papel das redes sociais, de tal sorte que me parece que é uma questão de tempo do relator encontrar o texto que consiga maioria para que o legislativo se manifeste ao menos diante, mesmo com essa pressão grande, né, um tema que divide bastante opinião pública, mas acho que ainda assim a gente deve ter alguma aprovação legislativa. Perfeito. Agora, Naka, quero te ouvir, porque eu sei que você também ficou acompanhando, né, com relação à repercussão das Big Techs, e a gente tem agora também esse posicionamento de Arthur Lira, falando então que também esse projeto é um projeto que é importante. A própria Mariana Jangiacomo trouxe informações de fora, mostrando que existe um movimento já também nos Estados Unidos para avançar com esse tipo de projeto de regulamentação. Quero te ouvir, Naka. Me dá a impressão de que, pelo menos por enquanto, as Big Techs no Brasil conseguiram o que queriam, né? Além da extrema-direita, que também não queria o avanço desse texto. E aí o Congresso Nacional agora é a política pura, assim, que vai conseguir tentar achar um consenso
entre o que os mais diferentes interessados nessa discussão pensam sobre isso. Agora, o fato é que, do ponto de vista econômico, do ponto de vista quase que filosófico do funcionamento de um setor, e que neste caso não é um setor puro e simples, né? Não é uma indústria que fabrica algo, não é um setor de serviço que oferece um tipo de serviço, não. É algo que está absolutamente horizontal em toda a sociedade brasileira e mundial. Não dá para ter algo tão profundo assim, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de responsabilização. Então, eu, como jornalista de economia, acho absolutamente importante esta discussão e não dá para não ter regra. É preciso ter regra porque Big Techs, por exemplo, precisam também se responsabilizar, assim como os que lançam e disseminam notícias falsas por aí, Muri. Perfeito. Cortez, quero te ouvir também que a gente consiga aprofundar um pouquinho mais a fala de Arthur Lira com relação à reestatização, a possível reestatização da Eletrobras, né? Até peguei aqui o trecho exato do que Lira disse. Ele fala que essas questões de rever privatização preocupam, porque ele fala, você pode não propor mais nenhuma privatização, que é o que o governo federal está querendo fazer, mas mudar um quadro que já está jogado e definido e com muitos grupos, muitos países investindo, realmente causa ao Brasil uma preocupação muito forte, foi o que disse Arthur Lira. Quero te ouvir também com relação a esse posicionamento que Arthur Lira deixa muito claro de que está preocupado com uma ideia do governo federal em tentar reestatizar a Eletrobras. E aí não é só retórica, Muriel e Naka, né? Aqui a gente está falando, né? As evidências empíricas suportam essa leitura de que, basicamente, países em que tem um problema de segurança jurídica, né? A tendência de redução de investimento. É claro que tem o tamanho do mercado interno, né? Também é uma variável importante, mas estabilidade nas regras do jogo é fundamental, porque a atividade de investimento é uma atividade que, por definição, ela precisa de confiança. Afinal, a pessoa vai lá, né, o empresário, a empresária, faz o investimento, faz o aporte e vai colher os frutos desse investimento num tempo futuro. Qualquer alteração de regra que aconteça entre o investimento e o momento dele conseguir, né, reverter isso em lucro, isso acaba gerando um problema, especialmente no tema em tela, que é sempre complicado, né? O espaço do governo, até onde vai o controle do governo de empresas para setores importantes, né? Sobretudo diante da recente, né, movimentação em torno da Eletrobras. Eventualmente o governo está comprando sim barulho do ponto de vista da atividade econômica. E o que é mais curioso, né, é o mesmo governo que reclama, por exemplo, do Banco Central e da taxa de juros e dos seus efeitos na economia. A gente sabe que, de fato, o juro alto não ajuda investimento, mas, ao mesmo tempo, essa estabilidade de regra é importante. Nesse sentido, o governo tem até quase que uma contradição quando pensa a agenda econômica. Naka, quero te ouvir também. Muri, posso só... Claro. Então, sobre isso, é muito interessante, porque parece que Arthur Lira pega e faz um traço no chão e define muito claramente, olha, até aqui eu vou, a partir daqui não vou mais, porque esta discussão sobre a Eletrobras, ela tem todos os ingredientes que poderiam dar um viés mais populista para a discussão que é econômica e legal. Como populista? Poderia, por exemplo, vir com a indicação de cargos ou mesmo com relação à mudança na política de tarifas da Eletrobras, que é a grande geradora de energia elétrica no Brasil. Então, o governo poderia, por exemplo, acenar com, olha, a gente pode ter mais cargos na companhia se ela voltar a ser mais pública do que privada, ou eventualmente a gente vai ter um poder maior para tentar influenciar preços. São dois assuntos absolutamente muito saborosos do ponto de vista político. E Arthur Lira deixa muito claro que, neste aspecto, como foi o Congresso anterior, a legislatura anterior, que aprovou este processo de maneira legal, o PT estava lá, poderia ter questionado a constitucionalidade desta característica específica que impede os acionistas de terem mais de 10% dos votos nas decisões, que é exatamente isso que a AGU está questionando. O PT poderia ter feito isso, levantado a constitucionalidade ou não deste tema, mas não fez. E está fazendo agora. Então, você está tentando, de fato, repassar, revisitar o passado. E Arthur Lira deixa muito claro que, desta linha,
ele não vai. Me parece bastante sólido do ponto de vista do discurso, de que ele sempre defendeu uma atuação mais liberal do ponto de vista econômico, com previsibilidade, com estabilidade. Tudo isso casa e ganha, de fato, cor nesse discurso, nessa entrevista que ele nos deu. Cortez, outro ponto que eu quero discutir com você também é o fato de que Arthur Lira disse que Bolsonaro, inelegível, é exagero quando fala da questão da carteira de vacinação. Quero te ouvir também com relação a esse ponto. Olha, aqui, Muriel, a gente tem que olhar as declarações do Arthur Lira muito mais no plano político, né? Porque, ao fim e ao cabo, né, se é ou não inelegível, essa vai ser uma decisão a cargo da Justiça, seja na dimensão da Justiça Eleitoral, né, por conta de um dos processos que envolvem, né, o questionamento dos direitos políticos e, portanto, da elegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, seja no Supremo Tribunal Federal. E aí, quando a gente olha para a política, o que é? Primeiro ponto, né, ele se colocar e marcar território no campo conservador, ele mesmo faz diversas passagens nessa direção e quase que fazendo um convite, né, para que o ex-presidente Bolsonaro não seja o nome que vai encabeçar eventual projeto. Agora, é curioso que ele note, acho que de forma correta, o peso político que o ex-presidente tem, mesmo com todo esse imbróglio jurídico. Vamos imaginar, para efeito de raciocínio, Muriel, que amanhã o ex-presidente Bolsonaro perca os direitos políticos. Na minha leitura, ainda assim, o Bolsonaro é um fator positivo do ponto de vista eleitoral e vai fazer diferença para quem quer que rivalize com a esquerda ou o governo lá em 2026. Então, eu acho que é um típico cenário que ele é um nome que é popular e essa popularidade, mesmo com esse desdobramento jurídico, o que a gente está desenhando aqui, vai se manter. Acho que o Lira reconhece isso e também sinaliza, né? Já está marcado esses conflitos ficarem ainda mais fortes à medida que o tempo vai passando e esquerda e direita vão se degladiar novamente, pensando lá em 26. E mesmo que ele fique inelegível, né, daqui 8 anos, ele vai ter a idade do presidente Lula, ou seja, também com condições de tentar se reeleger novamente. Obrigada aos dois. Logo mais voltamos a conversar aqui com mais análises